Não, Então, ainda não eu agora começou. iniciou agora. Né? Tá todo mundo comprometido para falando aqui agora. Aparece aqui uma faixinha. Peça essa permissão a todo mundo. Senão vão te cobrar cachê depois e você não tem grana para pagar cachê a ninguém. Gente, então nós estamos na pergunta 358. Tá? Sempre lembrando que é um estudo. Tá? Em estudo a gente, né, tem que falar o que é. Às vezes pode magoar alguém, então, mas não é a intenção, não é essa. A intenção é aprender, porque muitas vezes nós já erramos, vamos escutar algo sobre nossos erros e vamos acertar a partir de então. Sem crítica, tá? Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o aborto, que é a pergunta 358. Né? Vamos ler, Elisa, a pergunta? Vamos. Deixa eu abrir o chat aqui. Bom. Então, estudo do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Tá. A palavra que ele está usando aí é crime, né? Mas né, de acordo com o país, é crime na lei do país, certo? Mas a pergunta em relação a Deus constitui crime em relação ao Criador, ao nosso Pai? Tá? Essa é a pergunta. Porque o aborto espontâneo acontece. Nós já conversamos sobre tudo aqui, né? A esse respeito, né? Acontece vários tipos de abortos, que não é crime, mas o provocado, então o nome está falando de provocado. Nós já lemos a pergunta 880, que fala qual o primeiro direito de todos os direitos. Olha só, o primeiro de todos os direitos naturais do homem, a pergunta 880, o de viver. Esse é o primeiro direito que todos nós temos. Tá? E como há uma criança ali, tá? Há um espírito que vai reencarnar ali para ter as mesmas oportunidades que nós temos. Então, realmente, é um crime perante Deus, né, ser abortado. Não aproveitar a oportunidade por força dos outros. Tá? Então, vamos lá, Elisa. A resposta. Então, pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Ok? Sempre que nós transgredimos qualquer lei de Deus, nós estamos provocando um crime, mas contra nós mesmos. Os maiores prejudicados, apesar da criança aí a criança ser abortada, mas o maior prejudicado, no caso, seremos sempre nós. Tá? A mãe, aqueles que apoiaram, aqueles que até que obrigaram. Às vezes já está atenuante para a mãe, porque ela não tinha força suficiente para evitar. Quer dizer, cada caso é um caso. Tá? Quem vai fazer esse julgamento não somos nós, é o homem lá em cima. Tá? Então, alguém mais quer falar alguma coisa sobre a pergunta? Porque a aula passada foi só sobre ela, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o aborto, sobre provocar aborto, sobre considerado crime? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Por favor. Só para reforçar o que você falou, que é... Pode falar. Está picotando, seu Roberto. É.
Eu não ouvi. Nós não estamos me ouvindo, senhor Roberto, está picotando. Então, nós eu comento alguma coisa. Vamos lá. Não entendi. Continua picotando. Elisa, segue, Elisa. Segue. Então tá. Tá. A Marli está falando que o assunto é muito extenso. Nós usamos toda a aula passada lendo o índice de um livro, né? Esse aqui é um livro da FEB, o que diz os espíritos sobre o aborto. Nós lemos o índice, não foi o livro, não. Eu nunca tinha visto isso. Eu até comentei com minha esposa. Pela primeira vez na minha vida eu faço um trabalho em cima de um índice. Já fiz em cima de prefácio, de capítulo, mas em cima de um índice. É complicado, né mesmo? A Marli tem razão. Porque se a gente for falar tudo que tem que falar, a gente vai ficar aqui uma semana falando disso. Exatamente, né? Então, a gente já comentamos, já falamos. Quem não viu a semana passada, tem no YouTube, tá? E tem também o link no grupo do Maria Baixo. No YouTube eu vacilei. Tem Aborto e Vida Estupro. Foi comentado na aula passada também. Até a Cláudia perguntou, tá? E olha só, a visão espírita do negócio. Cláudia, você se lembra qual é a visão espírita? Quer comentar, Cláudia, a resposta que nós lemos naquele dia? Olha, fala, Cláudia. Oi. Cláudia, você lembra qual foi a resposta? Fala aí pra gente. Eu acho que a resposta da visão espírita é que ela não é a favor, né, do aborto, a não ser que seja por uma situação muito séria, né? De uma criança, por exemplo, que o feto já está morto dentro da mãe, que precisa ser retirado. Mas é um caso diferente que pode acontecer e, de repente, entre a mãe e a criança falecer, né? É preciso que retire a criança, porque a mãe já tem uma história também para, né? Já está adulta, precisa evoluir o espírito, a criança vai ter uma nova oportunidade. O que nós vamos até ler hoje, essa pergunta é 359. Pois bem, o aborto, a doutrina espírita, né, aconselha a pessoa que foi estuprada, né, a não realizar o aborto, tá? Dá oportunidade àquele espírito, e se por motivos psicológicos, pressão muito forte, não conseguir, né, ficar com a criança, que faça a doação, né, que procure os órgãos competentes para que seja feita a doação dessa criança. Tá? Esse aí que é o que os espíritos nos aconselham. Tá? Não interromper mesmo aquela gestação, porque o acaso não existe. O acaso não existe. Eu assim, não ia entrar nesse mérito da questão a respeito daquela menina de 10 anos que ficou grávida por causa de estupro. Mas eu queria deixar claro que a situação dessa menina se enquadra no risco de vida, porque uma menina de 10 anos ainda não tem condições, não tem uma largura sequer no quadril para suportar uma gravidez. Ela ia sofrer muito para suportar uma gravidez, entendeu? Tirando o fato de que foi uma gravidez que ela não queria, que ela não tinha nem noção de que ia ficar grávida, entendeu? Ela ainda não tem, mesmo que tivesse já menstruada pela primeira vez, ainda quando a gente menstrua pela primeira vez, o nosso corpo ainda não está preparado para receber o feto que vai se desenvolver. Então, até os evangélicos levantaram a bola de que não devia fazer, mas o risco de vida dessa menina ia ser muito grande. Isso aí já é a pergunta 359. Pois é, e provavelmente a criança não ia aguentar e ia acabar morrendo ela e a mãe.
a criança e o feto, porque não ia ter Sim. recurso. A criança não está pronta ainda fisicamente, né? Ela não está todos os órgãos já preparados para ser mãe. Por que motivo ela engravidou? Bom, provavelmente ela teve um histórico lá em outra encarnação, talvez ela tenha agido dessa forma, errado também, com relação de alguma criança que ela tenha feito mesmo, mas o certo era tirar, porque ela precisava continuar, né? Eu acho também que sou a favor, nesse caso, da criança não poder ter o filho. Ela tem que, porque ela está correndo risco de vida, com certeza. Quem E a mais outra queria falar pessoa aí? falando. Quem que estava falando? Não sei se era a Lourdinha ou se era a Marli, não sei. Tinha uma outra pessoa falando. Acho que era gordinha. Lourdinha? Lourdinha, apresente-se, Lourdinha. Ou foi a dona Lourdes? Não, não era a Dona Lourdes, não. Eu que ia falar. No caso assim de uma muito prematura, uma criança, uma menina, tem também o suporte psicológico, emocional, que é torturante para ela. Ela não tem a menor condição também de lidar com tudo isso. Já houve um fato disso há anos atrás e o ministro, acho que ele teve que deu a permissão, não me lembro se ele era da saúde, não, era da justiça, era o Darlan. Ele deu favorável ao aborto da menina, tinha 12 anos, tinha sido abusada. Ela já estava traumatizada com o abuso e ele viu que ela era muito criança, muito jovem, e ele permitiu. Isso aconteceu um tempo atrás. Cada caso é um caso, né? É isso aí. Né? Então vamos lá, vamos agora à pergunta 359, que é mais ou menos isso que nós já estamos comentando, né? Tá, deixa eu só perguntar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Lourdinha, minha amiga, quer falar alguma coisa? Não, amigo, o assunto até agora está sendo bem explanado. Eu não tenho nada que acrescentar por enquanto, não. O que era para acrescentar, eu falei na semana passada. Tá bem. Tá A legal. minha voz ainda está picotando? Agora Não, tá, agora não. agora tá menos. É só para reforçar o que o Afrânio falou no início, que nós temos a satisfação a dar ao ômega em cima. Miramês, como primeiras frases na pergunta 358, a explanação dele, ele diz que o aborto constitui um crime por subtrair-se da lei de Deus. É querer desarranjar a ordem do universo, intenção pela qual a criatura responderá por suas consequências funestas. O apelo que a espiritualidade faz aos homens é que considerem sobre esse fato, que analisem antes de praticar esse nefando ato de falta de amor, lembrando-se da vida que somente pertence ao Criador. Só para reforçar o que o Afrânio falou no início. Mais alguém? É isso aí mesmo, né? A gente tem que dar satisfação a ele. E todos temos o direito de viver. Isso aí é uma coisa que é o primeiro de todos os direitos do homem de viver, né? Isso é uma coisa que não tem nem muito o que se falar, né? Vamos lá, 359, Elisa? Vamos. Então, vamos para a pergunta 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Olha só que coisa, né? Quer dizer que a criança... Nós sabemos, né? Muitas vezes o médico fala, olha, se a gravidez é de alto risco para a mãe, e o ideal é que não, né, não a complete, que realmente faça o abortamento. Mas os espíritos aqui, na resposta, é que nós vamos entender o porquê da pergunta. Tá? A resposta é que vai nos dar o porquê da pergunta. Tá? Vamos lá ler a resposta, Elisa. Vamos lá.
preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Por que o ser que ainda não existe? Olha só, não houve a concepção, durante a concepção não foi ali ligado um espírito àquele corpo, digamos uma gestação normal, tá? Gestação normal, que há um espírito ali, não há um natimorto. Tá? Como um ser que não existe. Alguém se lembra disso? Nós comentamos isso algumas semanas atrás. Pergunta 344. Aí nós vamos entender. O espírito ainda não ainda não está pronto. O nascimento é que o espírito se liga totalmente ao corpo, né? Com o nascimento do feto é que o espírito se liga totalmente ao corpo. Antes disso, ele está parcialmente ligado, não é isso? Não, é isso mesmo. A pergunta 344. Nós vamos ler ela agora. Então, isso aí, o ser ainda não existe. Aí a resposta da pergunta 344 vai nos falar por que o ser ainda não existe. Vamos lá, Elisa? A pergunta e a resposta. 344. Só virar a página atrás. Pergunta 344. 344. Que tá, a pergunta 344 diz assim: em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. A união começa na concepção, ou seja, a primeira ligação. Depois o feto está se formando, vão se realizando outras ligações. Tá? O feto vai passar por aquele lance de reviver em minutos, horas, né, dias, toda a passagem, todo o planeta, nas diversas formas que nós já passamos. Né? E, enquanto isso, está havendo novas ligações. Está havendo novas ligações, mas só é completa por ocasião do nascimento. Bom, então já sabemos que o feto está lá, o espírito está lá, tá? Mas o ser ainda não existe. É o que vocês estão falando. Vamos continuar lendo a resposta. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Vai se apertando esse laço fluídico. E existem espíritos mais evoluídos que, enquanto ele está somente ligado ao feto, ele está trabalhando. Tá? Ele está solto, está livre. Agora, quando está próximo ao nascimento, há uma contração, tá? Desse laço fluídico. Aí sim ele realmente vai, né, habitar aquele corpo. Aí nasce. Há o nascimento. Então, a gente vê que os espíritos estão falando do ser que ainda não existe por um motivo. Continuando agora o final da resposta. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Aí é a resposta. Seu Afrânio, o espírito da criança, então, na realidade, ele acompanhando a mãe, né? Por conta da criança. Que ele está parcialmente ligado. Ele acompanha a mãe o tempo todo, não é isso? Mas a maioria de nós acompanhamos a mãe em sonolência, em perturbação, tá? A maioria de nós entramos em estado de perturbação logo após a concepção, tá? Os espíritos que têm uma evolução, que já têm condições de ficar trabalhando enquanto a mãe está somente ligada à mãe, né? Esses ficam livres. Nós não, nós ficamos juntos mesmo da mãe, colados. No livro Missionário da Luz, quando há a ligação, o Segismundo é entregue já em estado de perturbação, né, dormindo, digamos assim, ao colo da Raquel Espírita. Aí ela vai, leva com ele, né, e ali já ficam ligados direto, até os 9 meses. O Segismundo não vai fazer nenhum trabalho, ele vai ficar 9 meses dormindo mesmo, estado de perturbação, que se fala, né? Dormindo. E somente ao lado da mãe. E acompanhando a mãe, até a hora do nascimento. Colado mesmo, colado na mãe. Tá? E isso aí, um nem outro não. Tá? 99% é assim.
essa condição de ficar trabalhando, tá? Só os espíritos que têm já mais, são mais evoluídos, tá? Ok? Então, as crianças, o ser só existe após o nascimento. Poxa vida, se não há uma dúvida, olha só, se há uma dúvida se esse ser vai existir ou não, por que deixar o ser que já existe, que é a mãe, tá, passar por esse problema, essa loteria, tá? É um revólver com a bala só rodando, né? Roda aí o cilindro, atira agora. Então, de acordo com a visão dos espíritos, o que deve-se fazer realmente, deixar quem já está aí, que é a mãe, ela volta a engravidar de novo depois e recebe até o mesmo espírito, se for da vontade de Deus. Se estiver dentro mesmo do processo, do projeto reencarnatório, aquele espírito nascer, tá? Há muitos casos que existe o aborto espontâneo e a gente sabe que quando o espírito volta, a mãe recebe ele de novo, reencarna, e vem sempre a comunicação espírita. Então, esse espírito é aquele que, né, foi abortado espontaneamente pela mãe. Tá? Há esses casos aí. Agora, nesse caso aqui, não. A mãe tem que abortar mesmo para não, né? Então, o caso tem uma música do Djavan que fala sobre esse problema aí, né? Acho que eles não quiseram, optaram por não abortar. E, né, a criança nem... Como ele fala na música, ele fala em flor que nasceu... Ele fala assim, tem uma frasezinha que ele usa. Nem Maria, nem não sei o que deu, né, na música. A música é muito bonita, mas eu acho que toda vez que canta... Hein? Acho que no meu jardim da vida ressecou e morreu. No pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu, que seria filha dele. Isso. Foi a mãe e foi a filha. Nem a mãe, nem a filha. Nem pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. É isso aí, Marli. Pô, vou te levar lá para o Silvio Santos, lá para os calouros, Marli, já sei que vamos ganhar um dinheirinho lá. Tá? Nós estamos meio duro. É isso aí, que é o que aconteceu. Quer dizer, eu não sei se eles tinham essa consciência também de Flor de Lis, é isso aí, a história da vida dele, o nome da música. Tá? Então, tá, num momento... tá, Joel, é isso. Então é isso aí, por isso que os espíritos dão essa informação a gente. É melhor que o ser que está aqui continue. Entendi. Ele vai dar as oportunidades ao outro ser que, infelizmente, não pôde ficar, não pôde vingar, digamos assim. Ok? Tudo certinho? Ok. Alguém fala alguma coisa mais? Não, tranquilo. Afrônio, Marli, Marli. tem casos também de obsessão, justamente quando a mãe ela faz o aborto e às vezes aquele espírito de tanto ir e voltar naquela mãe, ele acaba obsediando a mãe. Ele fica ligado a ela e como um obsessor. E muitas vezes ele retorna até como chifófago, né? Ele se prende tanto a mãe que ele acaba vindo colado com ela para que ela não o aborte mais, né? Há vários casos. Isso é um deles também, né? E a mãe, né? Às vezes nem quer aquele filho, mas está no projeto dela e acaba nascendo. Uma hora acontece, né? Nós sempre somos convidados, tá? No nosso projeto reencarnatório, aos convites. Ó, tua necessidade é essa. Ah, mas eu não quero. Tua necessidade é essa. Quando eu ver que não tem jeito, é compulsória mesmo. Não nos obrigam. Tá? Mas a gente tem sempre uma ou duas oportunidades. É o que acontece nesse lance do abortamento. A pessoa tem a oportunidade de receber aqueles espíritos que são endividados entre si, numa boa, e, né, desperdiça a oportunidade. Cria-se um vínculo, que também geralmente é espírito inferior, um vínculo para o mal, né, para a obsessão, né? E vai acontecer isso aí. Uma hora eles vão ter que estar juntos. Tipófagos ou não, vão ter que estar juntos. É da lei. Nós temos que resgatar.
Né? Jesus não fala, daqui não sairás enquanto não pagar o último ceitil. Não é ameaça, não é punição, não. É necessidade. Né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, ou seja, enquanto está encarnado. Se a gente não quer reconciliar enquanto está reencarnado, né? Antes que o juiz jogue para a prisão, e de lá não sairás algemado, e de lá não sairá enquanto não pagar o último ceitil. Aí. Tá? O problema da obsessão é todo esse. Nós não estamos a fim de assumir a dívida, não estamos a fim de resgatar a dívida, e uma hora o bicho vai pegar. Vai pegar para nós, e nós vamos ter que resgatar. Então é melhor pagar logo, encarar e ir embora. Vamos lá, Elisa. Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Acho que não, né? Podemos passar para 360. 360. Vamos lá. Pergunta 360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Bom, conversando sobre isso tudo que nós falamos aqui. É um natimorto, não tinha espírito ali. Devemos ter as mesmas atenções com uma criancinha que nasceu e desencarnou um mês depois, 15 dias depois, uma hora depois? Alguém, né? Agora eu quero saber o seguinte: quem pode afirmar que era um natimorto sem espírito lá? Qual de nós pode afirmar? Tá? Concordam? Então, logicamente que devemos dar todas as atenções, sim, claro. Nós só sabemos o que está acontecendo aqui no nosso nariz, e muito mal. Nós não conseguimos ver muitas coisas. A gente lê, por exemplo, a mediunidade. A Fran, a criança que nasceu, mesmo que ela dure uma hora, ou sei lá, 5 horas, um mês, ela já vai ter aquele espírito próximo, né, do corpo. Então, a gente tem que ter o carinho, a atenção necessária pela criança, né? Claro, claro. Claro, mas Seu ele está perguntando sobre o feto. Seu Afrânio, fala. Eu tenho uma dúvida. Seu Afrânio, eu tenho uma dúvida. Tá. O natimorto é a criança que nasce morta. Ela já nasce sem vida. Então, aí por que ele pergunta que será racional? Eu acho que como é uma questão de respeito, sim, não porque ela... Mas eu queria saber o seguinte, ela já nasceu morta. O espírito ali, então, não encarnou 100%. Ela morreu no útero ainda. Sim, mas veja bem, o problema é esse. Ele está perguntando se nós devemos ter todas as atenções. Sim, devemos. O respeito. E nós não sabemos se tinha ou não espírito ali. Esse que é o grande problema. Então, é fazer o que Deus nos manda, nos pede, né? Respeito ao próximo, amor ao próximo, não é isso? Então, mesmo... Está entendendo? Não, a única coisa que eu não entendi é podia ter espírito ali ou não, se a criança nasceu morta já, sem vida. Pois é, mas podia ter um espírito ali. Como é que a gente vai saber? Nós não temos como saber isso. Quem sabe são os espíritos que estão tomando conta da gente. São os nossos mentores. O fato da criança ter nascido, ter morrido no útero, natimorto, né? Às vezes é um espírito que está passando por aquele momento ali que só precisava de 6 meses de útero. Ele está em formação, recuperando forma. O espírito passou pela ovodização. Tá? Ele perdeu a forma e aos poucos ele vai vir não é que não é de uma vez só, são operações plásticas, digamos assim. Ele vai vir várias vezes para recuperar a forma até poder reencarnar normalmente. Mesmo esse, normalmente ele pode vir cheio de sequelas ainda. Tá? Então, às vezes, porque desencarnou com 6 meses, por exemplo, 7 meses, desencarnou, foi abortado, né, espontaneamente, nós não podemos afirmar que ali não havia um espírito. Esse que é o grande problema.
Então, nós temos que ter todo o respeito dele como se fosse realmente uma criança que não duram 15 dias, uma semana. Tá? Tá falando sobre foge com medo de encarar. Também pode ser um espírito que também fugiu. Só não entendeu, dona Lourdes? Sim. Tá? Não pode afirmar nada, só pode afirmar o seguinte: é melhor respeitar, né? Tá. Para dizer o correto. Tá? E vamos àquela pergunta que Kardec perguntou na lei da adoração: devemos orar pelos mortos? Claro que sim. A 661, acha a pergunta? Deixa eu me ver. Dá para me tirar essa dúvida. 66. Não. A 661 não. 664. Será útil que oremos pelos mortos, pelos espíritos sofredores? Nós não sabemos. Se o espírito desencarnou antes da hora ali, 6, 7 meses do luto, logicamente, ele não é um espírito feliz. A senhora concorda? Não é um espírito. Então, nós temos que orar mesmo, respeitar o momento dele, né? Sim. Vamos ler essa pergunta. Ele diz que a resposta aqui já é clara, terminando ela. Antes eu posso ler o que está escrito aqui no Filosofia Espírita? Pode. Isso, olha só. Pode, é muito bom isso. Eu vou pular um pedacinho. Está escrito assim: vejamos o que diz Paulo aos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Entra, pois, aí o respeito para todos os acontecimentos, tirando deles o que move a razão de ser do que ocorre na vida. Se uma criança nasceu morta, se lhe escapuliu a vida antes de abrir os olhos ao mundo, existe um motivo, que seja secreto, mas existe, vibrando para que os estudiosos o descubram e aumentem sua admiração pelos desígnios do Criador. Devemos amar e respeitar tanto o feto quanto tenha sido feito pela natureza, quanto o que teve alguns dias de vida, tanto aquele que chegou à mocidade, quanto ao velho que está prestes a se despedir do mundo material. Enfim, todos os departamentos de vida que a natureza nos mostra em uma escala progressiva devem ser respeitados. O Livro dos Espíritos se inspira na palavra de Paulo, respondendo à pergunta 536 sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Porque somente respeitar o espírito? O respeito deverá ser extensivo a tudo que existe, porque nada foi feito sem que Deus o haja abençoado. Se alguém nasceu para não viver fisicamente dentro do padrão normal dos homens, está com essa atividade interceptada por motivo justo. A justiça vê sem os olhos dos homens, sente sem os sentimentos dos mesmos, e nunca erra o endereço dos culpados. Procuremos meditar sobre o assunto que ora ventilamos nesta página, que o entendimento abrir-se-nos-á, de modo a entender a vontade soberana que palpita em todos os rumos, fora e dentro de nós. Porque deixar de respeitar o ser vivente apenas porque não vive no nosso reino, na faixa em que habitamos. É isso aí. É a vontade de Deus. Deixa eu só fazer um comentário sobre o respeito. Há muitos anos atrás, o filho Roberto, já tem mais de 20 anos, isso, e fazia parte do grupo de catequese da Igreja Bom Jesus. Tinha uma moça na catequese, grávida. O bebê nasceu anencéfalo. Veja bem, anencéfalo. Durou uma semana. E durante esta semana, ele teve a capacidade de sugar o leite materno.
Se esta mãe não o respeita e deixa de lado, o que seria perante Deus uma coisa dessa? Então, aí está caracterizado o respeito, né? Eu acho que a melhor prova de respeito está nessa atitude dessa mãe que amamentou essa criança durante uma semana. Respeito. Nós devemos, né? É interessante, né, que o neném vem, fica aquela ansiedade enorme, né, aquela espera e tal, e quando há qualquer notícia de repente não é legal, né, o povo Agora é a Frane que está picotando. Né, esfria de tal forma. É muito picotando? Tá melhorando? Não deu para a gente entender nada. Agora, tá dando para ouvir? Tá. Não, eu falei que sobre essa questão dessa mãe aí, né? Ela cumpriu com o papel. Antes eu falei sobre a questão que muitos pais... Estão ouvindo agora? Sim. Muitos pais estão naquela ansiedade, naquela alegria, que vai chegar um neném, né, um rebento, tal, e de repente recebe uma notícia contrária, ruim, né, que a criança está mal, que deve, né, abortar por causa de tornar algum problema sério. Ou então, esse abortamento natural, espontâneo. E é interessante que aí começa o lance do respeito, que muitas famílias, muitas pessoas, né, esfriam. É interessante isso. Aí um ou outro sente, mas a maioria é uma coisa assim, parece até, infelizmente, natural, né? E a questão é essa toda aí, essa palavrinha aí, respeito. Tá? Eu tinha comentado sobre a pergunta 664, sobre a questão da gente orar por quem precisa, né? Está aqui, orar pelos mortos e pelos sofredores. E a resposta é que interessa. Mas vamos ler ela aí, Elisa, rapidinho. É o quê? 664? 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Olha o Miramês aí. Sobre a questão da vontade de Deus, abrandar a justiça de Deus. Quer dizer, a pergunta tem a ver com o que o Miramês falou aí nessa página. Né? Bom, a pergunta é essa aí. Tá? A gente está falando sobre espíritos, né, que desencarnam, ou fetos que desencarnam, ou espíritos que desencarnam logo, quanto à questão do respeito. Aqui Kardec está perguntando se era útil. E ele está caindo nessas duas categorias, né? Desencarne e sofredor. Tá? Vamos lá. O que é que vai falar a prece? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas se a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então, só a primeira frase já seria uma resposta. Né? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Tá? Então, o respeito, vamos tirar a palavra prece, o respeito que nós devemos ter a esses espíritos não vai mudar os desígnios de Deus. Ele sabe o que faz. Nós é que não entendemos. Certo? Uhum. Então, entra aí a vontade de Deus, a justiça divina, né? E os espíritos, esse espírito ali recém-desencarnado, seja em estado de feto, ou reencarnado, ou, né, desencarnando rápido,
logo que nasce, infelizmente, ele vai receber tudo isso de nós. Todas essas vibrações de amor que nós vamos colocar nisso aí. Tá? Nós não podemos desfriar em relação nunca a isso aí. Está falando aqui, né? O refrigério, né? Sente refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Vamos lá, só para terminar de ler essa resposta, que a gente volta lá para o assunto. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Ou seja, aqueles que iam reencarnar, tá? Vamos supor que estivesse um espírito no feto. Tá? Por algum motivo isso aconteceu. E essa desilusão dele, essa decepção de não reencarnar, mas as preces, olha só o que está falando, pode, né, levar ele a meditar, fazer uma análise de sua situação e falar, não, eu preciso reencarnar, eu preciso mudar para aproveitar as oportunidades. Quer dizer, olha quantas coisas, né, a simples palavra a respeito vai indicar. Né? Vamos lá. Nesse sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas de Deus, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis, se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Né? Que é um espírito que está totalmente ligado a nós, que reencarna em nossa família, e nós não recebemos somente anjos. Né? Eu não conheço assim, ninguém. Ó, lá em casa tem um anjo. E quando eu vi falando depois, eu vi sofrimento depois. tá rindo, Elisa? Né? Ai, meu Deus do céu. Aqui em casa só tem anjo de 4 patas e pelos. Isso porque ainda não chegou à razão. O dia que eles chegarem à razão, deixa de ser anjo também. Por enquanto. Mas o dia que eles chegarem à razão, já não serão de 4 patas e pelos. São 2 patas. Então é isso aí, anjo, santo só do sobrenome, né? Então, esses fatos acontecem também, já foi falado em perguntas anteriores, para os pais, né? São experiências para os pais. Tá? Então, nós temos que aproveitar tudo, que o Miramês até fala lá, né? Tudo que acontece, né? Em tudo dá graça. Aliás, é Paulo que fala, né? Em tudo dá graça. Em tudo dá graça. E os acontecimentos estão aí justamente para isso, para a gente aproveitar, aprender e melhorar. Não é para lastimação, nada disso, né? Queixa de ficar preso. Ai, meu Deus, eu não mereço isso. Bom, vamos voltar lá à pergunta. Pergunta 360. Tá. Alguém quer falar alguma coisa? Não? A Hortência hoje está falando muito. Eu não aguento mais ouvir a voz da Hortência. Há dias que eu não escuto a voz dela. Pelo amor de Deus, Hortência. Você está aí, Hortência? Está mesmo? Aí eu só estou seu retrato. Vamos lá, gente. Ai. Vamos ler de novo a pergunta. 360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? É a resposta. Em tudo vejo o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, uma vez que se não se completaram, é que assim o quis o Criador. Tudo ocorre segundo os seus desígnios e a ninguém é lícito julgar os seus desígnios. É aquela passagem que Jesus está andando, vê um homem, Senhor, queria que o Senhor, né, desse uma opinião sobre eu e meu irmão, sobre o lance da herança, né? Aí Jesus pergunta,
por que você me institui como juiz, né? Olha só a pergunta de Jesus, como atinge a gente de cheio. Nós temos nosso, né, um lado nosso, nós que somos todos nós, que tudo que nós olhamos, ouvimos, vemos, nós primeiro fazemos um julgamento. Não é isso? Para depois a gente, puxa vida, me enganei. Né? Aquela questão das aparências. Tá picotando, Afrânio. Não estou te ouvindo, Afrânio. Como é que a gente vê a pessoa? Eu acho que ele congelou. Afrânio, você está picotando, Afrânio. Ninguém está te ouvindo. Não, eu fiquei calado agora, ué. Estão me ouvindo agora? Tá picotando ainda? Não. Quando vocês estiverem a fim de presentear alguém que vocês têm raiva, tá? Dê uma internet da Claro, tá bom? Não vai de outra, não. Esqueça de um, não. Claro! Tá? Ainda tem boa live. Tô com raiva da minha sogra. Eu vou dar lá uma internet da Claro pra velha lá. E aí se ela não fala com ninguém. Tadinha, nem deve saber usar. Isola ela do mundo. Mas, coitada, é gente boa pra caramba. Geralmente quando a pessoa fala isso, é gente boa. Né? Bom, tudo bem, eu acho que essa pergunta-resposta. Sim. Nós falamos, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Não. Ju, Lice, Hortência, Lurdinha, Marli, ninguém fala nada? Caramba, hein? Vocês são duras na queda mesmo, vocês, né? Eu não vou falar porque minha internet está caindo toda hora. Então, o finalzinho agora eu não entendi, não escutei o que você falou. Não, ouvi você falando da internet da Claro. Não gosto da Claro. Pois é. Então, quando você tiver com raiva de alguém, dá um presente. Internet da Claro. Vamos lá. Não se preocupa não nisso, que ele também congelou um maior tempão. Eu tô aqui sim, tá? Eu tô prestando atenção. Quem? Tá Quem? Hortência. Caraca, ele não conhece a voz de ninguém. Eu acho que a Hortência tinha saído para tomar um café e voltou agora. Ela está calada há muito tempo. Tinha não, eu tô prestando atenção em tudo. É igual você não é mineira, mas tá igual o mineiro, né? Prestam atenção, né? Mas vamos lá. Alguém quer falar uma coisa? Até uma coisa já não fala nada? Meu Deus. Agora vamos a um assunto muito legal, tá? Eu não pensei que fosse chegar aqui, não, mas eu acho esse assunto muito interessante sobre a faculdade de morais e intelectuais do homem. Acho que Vamos? Vamos lá? Vamos ler aqui. Então, nós vamos agora para a pergunta 361. Vamos mudar de assunto. Alguém quer falar alguma coisa? Que acabou o aborto, né? Nós falamos bem, bastante. Alguém quer comentar alguma coisa mais? Sim. Faz do homem. Eu vou fechar os microfones, tá, gente? Não é por maldade, não. É porque fica dando influência aqui e a gente fica ouvindo. Aí, quando quiser falar, abre o microfone, fala e depois fecha de novo, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta 361. Faculdades morais e intelectuais do homem. Tá. O que é interessante é isso. Kardec vai colocando, a didática é muito interessante. Nós falamos agora sobre o nascimento das pessoas, a reencarnação, né? União da alma com o corpo. Agora vai falar sobre as faculdades morais do homem. Porque aquele espírito que reencarnou, que vingou, tá? Que ele se apresenta, como ele se apresenta para a gente? Por que isso? Olha só que interessante. É uma sequência. A gente não vai notando, não, mas realmente é uma didática. Ele vai cercando por todos os lados
para colocar para a gente os assuntos. Por isso que ele era o mestre, né? Era o grande mestre. A pergunta é boa também. Né? Vamos lá. Então, vamos lá. 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E aí? Qual será a sua origem? Né? Aí a gente pode falar o seguinte: a matéria pode influenciar alguma coisa? Só no caso de ela vir para abafar essas qualidades, tá? Boas ou ruins. A matéria, nós sabemos que ela é o instrumento para nós utilizarmos durante a nossa vida. Mas o que nós trazemos é o nosso acervo, é a nossa bagagem, os nossos DVDs coloridos, multicores, bonitinhos, que estão impressos na nossa mente perispiritual. É isso aí que nós vamos apresentar ao mundo. Tá? Aí nós estudamos aqui várias coisas, ainda vamos entrar na infância também. Tá? Vamos entrar nessa influência do organismo também, depois para saber por que esse abafamento, que é que o organismo abafa. Mas a influência moral, nossas influências morais, totalmente do espírito. Totalmente. Tá? Por isso que nós reencarnamos, para tornar essas más influências em boas influências. Daí toda essa luta. Vamos lá, Elisa? Vamos. Então, a pergunta é: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. E aí? Bem, assim, uma resposta bem falar, né? Não importa o como que ele vem. Só, por exemplo, o Chico Xavier. O Chico Xavier tinha um corpinho. Quem acha que o Chico Xavier era bonito aí, levanta o dedo. Fisicamente, não, né, gente? Mas moralmente, era lindo, né? Maravilhoso, fora de série. E isso encobria a sua feiura, que ele era feinho, viu, gente? Não vamos mentir, não. Chico Xavier é bem feinho. Mas o que ele trazia por dentro dele, hein? Lindão, ele. O que ele trazia dentro dele, as suas qualidades morais eram tão boas que ele vai influenciar até no nosso olhar de fora. Interessante isso. Né? Não só o Chico, todos esses espíritos aí bons, né? A beleza deles é interessante que eles pedem para reencarnar bem feios fisicamente. Mas a beleza interior deles é tão grande que a gente não vê essa feiura externa, né? Mas fala, Elise, você ia falar. Eu ia falar aqui do livro do Miramês, está escrito assim: certamente que a matéria tem vida, mas em outra dimensão espiritual, de modo a não raciocinar como fazem os homens. A qualidade moral do homem não pode, pois, advir da matéria. Ela provém do espírito. E é nesse sentido que o homem, consciente do seu mandato na Terra, deve se esforçar para crescer ante seus compromissos, mediante a sua consciência, onde se encontram gravadas todas as leis morais que passam a governá-lo. Não estou falando. Né? Quando é bom, conhece. Agora, sabe a questão das morais? Olha, que está dando a hora. Você falou uma coisa aí, o Miramês falou uma coisa aí, Elisa, que dá para a gente fazer um comentário. Pergunta 621. É isso? 621. Onde estão gravadas as leis de Deus? Na nossa consciência. Na nossa consciência. E por que nós não conseguimos botar essas leis para fora? Aí vem a letra A da 621. Essa é a pergunta que eu estou falando. O que é que aconteceu conosco? Tem aí na tua mão, ali, 621?
621, peraí. Letra 621. Letra A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? 3 revelações: Moisés, Cristo, Espiritismo. E ainda tem essa pergunta. O Kardec faz a pergunta: que necessidade? Leia aí a resposta, Elisa. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. A palavra aí é essa aí, desprezara. Safrânio, me diga uma coisa que eu queria entender. Por que foi esquecida e desprezada? É isso que eu vou falar agora. Precisa de ser lembrada se é uma coisa que já está dentro de nós. Certo. Está dentro de nós porque toda vez que nós fazemos uma coisa errada, a consciência acusa. Não é verdade? Mas tem gente que não acusa, a consciência não acusa, não. Ela não sente remorso de ter feito uma coisa errada. Então, porque o que acontece? Nós vivemos em sociedade. Muitas das coisas que a sociedade construiu, entendeu? Foi em cima das leis dos homens. E as leis dos homens são justamente o que fala aqui: desprezo às leis de Deus. É o desprezo que nós temos às leis de Deus, que nós fizemos nós esquecermos dela. Porque quando a gente está interessado na lei de Deus, no certo, a gente está... Porque se a senhora for para a escola, o professor só passar o exercício somente uma vez, a senhora vai entender na hora. Chegar em casa não vai entender o que ele ensinou, concorda? Agora, se o professor passar várias vezes, ou seja, a pessoa se interessar, ela vai aprender, não vai esquecer. Então, se não houver o interesse, é o desprezo. Aí Deus quis que, de novo, trouxesse a essas pessoas as suas leis. Ele esqueceu porque não usou, não repetiu, que nós precisamos de repetições para fixar, para fixação. Então é isso aí que é a palavra, o desprezar. E esse nosso desprezo vem de milênios. Mas muitos milênios que nós estamos desprezando a lei de Deus. Nós não estamos querendo aprender. Agora que nós estamos abrindo nossos olhos. Nós estamos querendo aprender a lei de Deus. E nós estamos recordando elas, através da consciência. Então, quando a gente, agora, hoje, nós fazemos uma coisa errada, a nossa consciência é o sininho, o automático, que para. Porque nós estamos nos relembrando delas. Deu para entender, dona Lu? Sim, entendi. Sua explicação, entendi. Porque a gente esqueceu, porque não utilizou, não exercitou, porque nós desprezamos. Esse é o grande motivo nosso. E o porquê? E nesse desprezar vem a ver com a pergunta sobre a questão das nossas qualidades morais. Nós apresentamos as nossas qualidades morais de acordo com o que nós temos, que nós utilizamos, que nós exercitamos. E não foram coisas boas que nós exercitamos. Esses meninos, todo dia a gente vai exercitando muita coisa ruim. Agora que nós estamos nos despertando e pensando, peraí, o que é que me fala a lei de Deus sobre esse assunto? Eu esqueci, porque eu desprezei. Olha só que coisa, né? E aí vem aqui, né? Qual a origem das qualidades morais? As qualidades morais que recai todo dia sobre isso aí, sobre o esquecimento e o desprezo das leis de Deus. E se nós tivéssemos exercitado ela, nós teríamos um Chico Xavier. Ok? Bom, já deu a hora, né? Semana que vem a gente continua essa pergunta. Tem muita coisa para se falar nela ainda. Tá joia? Uhum. Ok. 361. Eu que o diga, da consciência cobrar. Tô lascada, toda hora sou cobrada.
Eu vou arrumar um carnê para você, besteira. tá bom? Carnezinho serve para você? Um carnê. Gente, Pagar se devagar. eu tivesse que pagar toda vez que eu fosse cobrado, estava lascado. É o que Eu falam, né? Nem durmo. Se Deus não fosse misericordioso, acho que ia ser todo mundo maluco. Todo mundo meio lelé, porque não ia ter capacidade de pensar, de raciocinar. E tanto problema. É isso? Gente, alguém quer falar alguma coisa mais? É só como começamos a pergunta 361, tá? Nós vamos voltar ela à aula que vem. Tá joia? Vou parar a gravação, tá?